Falei, Senhor, me dá força para pregar. Eu pisei em Israel gripada e passei os 15 dias lá gripada e ainda estou gripada. Eu falei para diaconisa, ora para economizar minha voz, mas quando o Senhor quer fazer, quem sou eu para impedir o agir do Senhor? Aleluia. E hoje eu ainda quero estar lá em cima do monte, adorando meu Deus. Eu vi esta semana no jogo do Flamengo, aquele povo indo para o Maracanã, atravessando todas as barreiras, depois debaixo de chuva, saltando e pulando, por causa de um time de futebol. E a gente às vezes acha que uma gripezinha é impedimento para buscar o Senhor. Eu achei que meu marido fosse falar alguma coisa para mim hoje, e eu já estava com a palavra na ponta da língua. Se ele falasse comigo assim, como é que você vai para o monte gripado? Eu, do mesmo jeito que o povo adorou o Flamengo, debaixo de chuva, eu vou adorar o meu Senhor. Alabodamanai. Eu vou adorar o meu Senhor, porque Ele foi cuspido por mim e por você. Ele foi enfiado uma lança na costela dele por mim e por você. Ele pediu água e foi dado vinagre por minha causa e por tua causa. Qualquer sacrifício que eu fizer para o Senhor ainda é pouco diante do que Ele fez por mim. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Gênesis 41. Eu não voltei bem não, hein? Eu falei aqui domingo, depois que eu vi os muçulmanos parando tudo. Eles oram 4 vezes por dia, eles param tudo. Se tiver alguém na loja deles, eles pedem para sair, esperar do lado de fora, coloca o tapete e começa a orar na direção de Meca. Eu falei, Deus, eu não sei o que é te servir. Eu não sei o que é trabalhar para o Senhor. Eu não sei o que é te adorar. Que nós possamos repensar qual a adoração que nós temos dado para o Senhor. Amém? Gênesis 41, do verso 38 ao verso 44. Peço perdão aos irmãos, eu realmente estou muito gripada, mas Deus vai dar graça. Amém? Versículo 38 diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Sente glorificando ao Senhor. Eu tive o privilégio de estar no Egito, era um desejo meu antigo de estar naquele lugar, embora as informações sobre o Egito não eram boas, e eu pude testificar um lugar que não tem lei, lá não tem sinal de trânsito,
Cada um passa a hora que quer, vira para onde quer, vai para onde que quer. Eu não pensei que isso pudesse existir e que funciona. Você não vê acidente, o índice de acidente lá é muito pequeno. Quanto aqui que tem sinais não só de placa, mas sinal se você pode avançar, se você pode ir adiante. E a quantidade de acidente que tem aqui, o índice de acidente lá, embora não tenha nenhum desses artifícios, é muito pequeno. Eu falei, como assim? Os prédios, as pessoas constroem os prédios, e você, quando compra o seu apartamento, você decide se você quer ter janela, se você vai só abrir o buraco e deixar aberto, se você vai colocar uma janela redonda, se você vai colocar uma janela quadrada, e aí você vê um prédio, um apartamento sem janela, com porta, sem porta, né, só com um buraco aberto, aí você vê outra com a janela redonda, você vê o outro andar com a janela quadrada, porque as pessoas fazem o que elas querem. Eu fico imaginando um lugar que não existe lei, que cada um faz o que quer. A padaria no meio da rua, você vê mosca posando nos pães, tem que ser servo de Deus para ir para lá. Mas eu confesso para você que é um lugar que Deus fala, desde o momento que você pisa o teu pé lá, e você começa a entender o plano de Deus, o projeto de Deus, porque que o Senhor introduziu o povo naquele lugar, para que o povo aprendesse, para que o povo tivesse temor ao Senhor. E o Egito que a gente vê hoje é um Egito onde um homem de Deus enriqueceu aquele lugar. Eu fico imaginando antes de José ter pisado no Egito como era, porque a palavra vai dizer que houve uma seca e que o Senhor revela a Faraó o que estava acontecendo, e Faraó vai buscar o homem de Deus para que tenha o discernimento daquele sonho, e José vai dizer onde Faraó vê 7 vacas magras e depois vê 7 vacas gordas. E aí José diz, é muito simples, porque quando a gente tem um Espírito Santo, fica tudo simples para o entendimento, simples da gente resolver as questões, porque o Espírito Santo nos dá graça para resolver aquilo que eu e você não conseguimos resolver. Haja visto em Juízes, vai falar de um homem que é Sansão, que ele não era forte todo o tempo, mas quando ele era cheio do Espírito Santo, ele matava 1000 homens de uma vez só, com uma queixada de jumento, porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós lutamos até com aquilo que nós não podemos, aquilo que nós não conseguimos. E José, cheio do Espírito Santo, consegue discernir aquilo que os principais daquele lugar não conseguiram, os magistrados, os magos daquele lugar não conseguiram discernir aquele sonho, mas o Deus que revela o oculto e o escondido dá o discernimento para José. E José diz assim, é simples, porque quando Deus tira a venda dos nossos olhos, aquilo que nós não conseguimos enxergar e passa a ter clareza, passa a ser simples. José diz assim, as 7 vacas magras é um tempo de escassez que vai vir pela terra, e as 7 vacas gordas é um tempo de grande frutificação que o Senhor trará para este lugar. E aí Faraó diz para ele, já que Deus te revelou, agora o que é que nós vamos fazer? É simples, porque quando Deus está conosco, tudo se torna simples. Guarda o tempo da frutificação para o tempo da escassez. Começa a estocar. Sabe o que é que Deus está falando? Estoca a presença de Deus, porque quando o teu adversário vier, você está com o estoque do Espírito Santo e ele não vai te pegar de surpresa. Estoca a presença, estoca a palavra, estoca a oração, porque isso vai ser combustível para a tua vida, para os dias maus. Faça um estoque, porque a gente vai precisar. A palavra diz que José vai para o Egito mais ou menos com 17 anos, e agora ele está com 30 anos. Mas antes disso, ele diante dos irmãos, ele tem um sonho, e eles iam para a plantação, colher os trigos, fazer os molhos de trigo, e Deus dá um sonho para José, que os 11 feixes, eles estavam atando os feixes de trigo, e os 11 feixes se inclinavam diante de um feixe, e os irmãos dele dizem assim, acaso
você é melhor do que nós vamos ter que inclinar para ti. E ali nasce uma ira no coração dos irmãos de José. Não satisfeito, Deus dá outro sonho para José, porque o homem pode tentar te parar, mas Deus que te escolheu, Ele não para de sonhar junto com você, Ele não para de projetar aquilo que Ele tem para você, Ele não para de cumprir as promessas que Ele tem para a tua vida. Aí Deus dá outro sonho a José. Agora, não é só os irmãos de José que vão se inclinar para ele, mas José diz assim: agora eu tive um outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas vão se inclinar para mim. Agora, os irmãos de José estão dizendo: você ficou louco, porque antes você dizia que nós íamos nos inclinar para você. Agora você está dizendo que o nosso pai, que é o patriarca, e a nossa mãe vai também se inclinar para você. Ficou maluco. Só que eles esqueceram que a gente não pede para sonhar, é Deus que dá o sonho, porque é o Senhor que conhece o nosso intelecto, a nossa mente. É o Senhor que pode introduzir alguma coisa. Não foi José que quis ter aquele sonho, mas o Senhor deu aquele sonho para José. Ei, eu quero te dizer nessa tarde, sonhos que você tem sonhado não são sonhos da tua cabeça, mas é o próprio Deus que tem colocado esses sonhos na tua mente, no teu coração. Por isso, não anule os sonhos que Deus tem te dado, não anule os sonhos, os projetos que Deus tem colocado sobre a tua vida, em nome de Jesus. E aí acende a ira. Interessante, se você perguntar para mim: pastor, o que José tinha? José não tinha nada, ele tinha a mesma coisa que os irmãos tinha, mas não é necessário a gente ter muita coisa, é necessário somente nós termos o brilho do Espírito Santo, porque as trevas ofuscam diante do brilho do Espírito Santo, e quando alguém é ofuscado pelo brilho do Espírito Santo, os olhos dele ficam incomodados diante da luz, e ele não quer a luz. Por isso que você diz assim: eu não estou fazendo nada para fulano, e fulano está me perseguindo. Eu não estou fazendo nada para ciclano, mas ciclano está se levantando contra mim. Eu quero te dizer nessa tarde, é o brilho do Senhor que está sobre você, que incomoda, que ofusca, que não deixa ninguém perto de você. O brilho do Espírito Santo sobre José ofuscava os irmãos, a ponto dos irmãos não quererem que ele ficasse perto deles. E aí eles têm uma ideia: vamos matar José, vamos acabar logo com esse negócio. Só que quem tem promessa não morre antes do cumprimento da promessa. Quem tem promessa, Deus vai deixar vivo para que se cumpra a palavra dele, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela em cumprir aquilo que ele te falou, ele vela em cumprir aquilo que ele te prometeu. E aí diz: vamos matar, vamos acabar com ele, e vamos fazer para ninguém ver. E aí José, e parece que tudo colabora. Tudo colabora para você achar que Deus não está no negócio. Tudo colabora para frustrar os projetos que Deus tem na tua vida. Tudo colabora para te desanimar. Tudo colabora para te fazer desistir. Tudo colabora para te fazer parar. O pai de José manda ele levar alimento para os irmãos. Aí o cenário é perfeito. No meio do deserto, ninguém está vendo. Olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. Vai ser aqui que nós vamos acabar com este sonhador. Vai ser aqui que nós vamos acabar com esse, que ele é a menina dos olhos do Senhor. Mas esqueceram que Deus acampa os anjos dele ao teu redor. Podem tentar contra a tua vida, mas o exército de Deus trabalha para que ninguém toque em você. Oh, aleluia! E aí eles dizem: vamos matar ele, vamos jogar ele no poço, vamos deixar ele morrer aí. E aí jogam ele, mas um dos irmãos que ajudar diz assim: eu não quero que o sangue do meu irmão caia sobre mim. E quando ele vai lá, o irmão já não está mais no poço. Os outros irmãos já tiraram ele para vender para os vendedores que passavam por aquele lugar. Aí eles vendem José para os midianitas. Os midianitas estavam indo para onde? Para onde os midianitas estavam indo? Para o lugar onde Deus queria José. Sabe por quê? O meu Deus e o teu Deus não perde batalha.
batalha. Talvez a gente esteja pensando: Senhor, o que está acontecendo comigo? Não faça pergunta dessa forma. Só diga: Deus, o Senhor tem um plano. O Senhor tem um plano. Eu estou no vento, mas o Senhor tem um plano. Senhor, eu estou passando por luta, mas o Senhor tem um plano. Senhor, eu estou passando por escassez, mas o Senhor tem um plano. E aí José é vendido. E aqueles homens vão parar com José no Egito. E aí José chega, eu estou conjecturando: Senhor, que lugar é esse que só tem idolatria? Jesus, que lugar é esse onde o povo não te conhece? Jesus, que lugar é esse, Senhor? Oh Deus amado, que eu não vejo ninguém falar do Senhor, eu não vejo ninguém adorar o Senhor. Talvez você esteja perguntando: Senhor, mas todo mundo vai contra aquilo que eu falo. Senhor, eu tenho pregado a palavra e todo mundo tem e Deus tem dito para você: continue pregando, porque eu estou te usando. Continue abrindo a tua boca, porque eu quero te usar como atalaia. Não ligue para as caras feias, não ligue para aqueles que torcem o nariz, porque a palavra diz que a palavra é como espada de dois gumes, que penetra o corpo, a alma e o espírito. Enquanto você está pregando, a espada está entrando. Enquanto você está falando do amor de Deus, a espada está entrando. Mas Deus, eu não estou vendo. Não precisa você ver. Importa que o Senhor está fazendo a obra. Importa que Ele está fazendo a obra. Deus, então eu vou deixar de ser crente. O Senhor me trouxe para o Egito. Eu vou ter que ser agora igual a este povo. Não. José disse: eu vou fazer a diferença na terra da minha amargura. Eu vou fazer a diferença no meio desse povo incrédulo. Eu vou fazer a diferença nesses que não estão crendo. Eu vou fazer a diferença no meio desses que estão zombando de mim. Eu vou fazer a diferença. E eles vão ver que só existe um Deus, um Senhor. Um Deus que é soberano sobre os céus e a terra. E não há quem possa impedir este Deus. Como eu falei aqui domingo, o Egito é cheio de ídolo. Tem ídolo para tudo. Tem ídolo da água, do sol, da lua. Ídolo vaca, ídolo pantera, ídolo gato, ídolo cachorro. Mas só existe um Deus que abre, que fecha. Que quando Ele fecha, ninguém pode abrir. Mas quando Ele abre, ninguém também pode fechar. Oh, aleluia! E este Deus era o Deus de José, o Deus que introduziu José naquele lugar. Não importa o lugar onde você está, importa quem você porta. Se você porta a presença de Deus, onde você entrar, Deus vai fazer a diferença contigo. Não temas, porque Ele é contigo. Não te assombre, porque Ele é o teu Deus. E no tempo oportuno, Ele fará maravilhas onde você estiver. Oh, aleluia! E a palavra diz que José chega naquele lugar. E ali ele foi vendido como servo. E ali ele precisa trabalhar. E ali ele precisa estar trabalhando para aquele povo. Só que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, as pessoas enxergam a diferença em nós. E diz que ele vai parar, Potifar compra José como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar. Ele cai nas graças de Potifar. E Potifar diz assim: olha, eu entrego toda a minha casa nas tuas mãos. Só a minha mulher. O resto, tudo está sobre os teus domínios. Você vai vender, vai comprar, vai desfazer, vai fazer. Tudo que você quiser fazer, José, você pode fazer, porque eu confio em você. Mas aí Satanás é astuto, sabendo que Deus tinha algo com José. Pega a mulher, porque a mulher de Potifar não tem nem nome. Diz a mulher de Potifar. O nosso inimigo, ele não tem nome. Ele vem com um sapatinho de lã. Ele chega, às vezes, como amigo. Ele chega como aquele que quer te ajudar. Ele chega como aquele que dá tapinha nas tuas costas e diz assim: vamos almoçar lá na minha casa. Deixa eu frequentar sua casa. Mas Deus está falando aqui nessa tarde: cuidado com tapinha nas costas. Cuidado com muito riso. Cuidado com aquele que toda hora que você precisa está pronto a te ajudar. Cuidado com os bajuladores. Nem todo bajulador é enviado de Deus. Tem bajulador que é infiltrado do diabo para fazer você perder a tua bênção.
Cuidado! E aí vem a mulher de Potifar e diz: deita comigo. A palavra diz que José era formoso. Ele tinha tudo, então não faltava nada. A única coisa que faltava para José era uma mulher, uma esposa, uma varoa. E aí o diabo manda logo. O diabo vai mandar aquilo que está te faltando. O diabo vai mandar aquilo que você está precisando. Ele não vai mandar aquilo que você já tem, porque você não vai sentir falta. Ele vai mandar aquilo que você precisa. A Bíblia não fala isso, mas a palavra de Deus diz que José tinha tudo. Ele só não era casado. Ele era um varão valoroso. E aquela mulher chega perto dele e diz: deita comigo. E ele diz assim, no versículo 30, no capítulo 39, versículo 9. Ele diz assim, a mulher faz a proposta para ele, e ele diz assim: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és mulher, como, pois, sua mulher, como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha isso. O que José está dizendo: se eu fizer algo com você, eu estou pecando contra o meu Deus. A preocupação dele não era com Potifar, a preocupação dele era com o Senhor. Às vezes a gente se rende para as pessoas e não se preocupa que a gente está desagradando ao Senhor. A gente prefere agradar o homem e desagradar Deus do que agradar a Deus e desagradar o homem. Ele disse: eu vou pecar contra o Senhor, não é contra Potifar, não é contra Faraó, mas é contra o meu Deus, o Deus que tem promessa para a minha vida, o Deus que até aqui me guardou, o Deus que me livrou da morte. Só que Satanás é sujo. E quando José foge, aquela mulher consegue pegar um pedaço dele e dizer: ó, está aqui a prova. Cuidado com pessoas que chegam perto de você com prova. Meu Deus, podem ser provas falsas. A mulher de Potifar tinha uma prova, mas ela esqueceu que o Deus vivo estava naquele lugar e viu tudo. Tem gente que diz, você diz: mas é verdade mesmo, diaconisa Sônia? Ele diz: é, eu tenho a prova. Mas você viu? Não, mas eu tenho a prova. Cuidado com provas enganosas. Cuidado. Porque nós vemos nitidamente aqui alguém que tinha prova. Prova mentirosa. Prova enganosa. Toma cuidado. Peça o discernimento do Espírito Santo, porque Ele vai dar. E José está ali, e aí José vai preso. E José preso, eu não sei o que passou na cabeça de José, mas a palavra em momento nenhum diz que José murmurou. Mas ele tinha as questões dele como ser humano, porque nós não podemos medir a nossa tristeza. Eu não posso dizer tristeza: hoje eu quero que você fique de lado, porque eu não quero ficar triste. Eu não posso dizer angústia: hoje eu não quero ficar angustiada. Porque nós não medimos o nosso sentimento. O sentimento é por algo externo que acontece e que os nossos olhos reportam para o nosso interior. E aquilo vai causando sentimento dentro de nós que nós não temos controle. Nós não temos controle sobre a tristeza. Nós não temos controle sobre a angústia. Nós não temos controle sobre as decepções que nós sofremos. Nós não temos controle. Às vezes nós queremos até lutar contra essas coisas. Não aguentamos. Às vezes nós oramos e falamos: Senhor, tira a tristeza do meu coração, porque é uma coisa que eu não posso deixar de lado. Eu pego este copo, tiro daqui e digo: agora eu não quero, coloque ele para lá. Eu pego este telefone e digo assim: alguém leva esse telefone para lá. Mas sentimentos que são externados dentro de nós, nós não temos como mudar. Nós não temos, se o Senhor não entrar dentro de nós e mudar sentimentos de ira, de ódio, de rancor,
de angústia, de compaixão, de tristeza, até de alegria, emoções que estão no nosso interior. Nós não conseguimos desvencilhar dessas coisas. Estamos diante de um José que não abria a boca para falar, mas dentro dele existiam sentimentos que tinha saído com ele de Padã Arã e tinha residido com ele no Egito. E uma hora ele ia ter que ser comparado com aquele momento, ele ia ter que ser confrontado com aquele momento, porque agora ele não estava mais diante dos irmãos, mas a dor, o sofrimento que ele viveu estava dentro dele. Agora ele está ali preso e diz que um copeiro e um mestre estava junto com ele, e esses dois homens têm um sonho e José consegue discernir o sonho, e eles dizem: se vocês saírem daqui, quando vocês estiverem lá fora, lembra de mim, lembra que eu ajudei vocês a revelarem este sonho. Aí quando chega de Faraó, que Faraó tem o sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, o copeiro lembra: existe um homem dentro que está na prisão, que ele discerniu o sonho e se cumpriu a risca. Faraó, manda chamar. Porque todo mundo pode esquecer de você, mas Deus não esquece. No tempo de Deus, Deus vai soprar o teu nome. Deus vai fazer o teu nome ser lembrado. Manda chamar. E José chega. Eu já comecei a história, já contei. José chega porque ninguém conseguiu discernir aquele sonho. José discerne o sonho. E agora Faraó coloca ele num carro, dá o anel, dá a capa, e faz todo o Egito reconhecer que ele era o segundo homem maior, não só do Egito, mas de todas as terras que estavam sobre a posse de Faraó. Deus cumpre a palavra que tem sobre a vida de José. Só que o sonho de José é que ele estava sobre os irmãos. O sonho de José é que ele estava sobre o pai e a mãe, a figura materna. E ali ainda não tinha se cumprido essa parte. Tinha se cumprido a parte da exaltação que Deus tinha dado a José. E agora vem uma fome por toda a terra. E a família de José sente essa fome e descobre que no Egito tem comida. E o pai diz assim para os filhos: vai até o Egito buscar comida, senão todos nós vamos morrer. E agora é a hora do confronto. Porque as nossas emoções, elas precisam ser saradas. Não adianta Deus me colocar no topo e eu ainda ter questões dentro de mim que me afasta da presença de Deus, que me impede de romper barreiras. A palavra diz que quando os irmãos de José chegam, que ele dá o mantimento, ele pega as sacas de moeda que eles tinham e coloca dentro do saco de trigo. Quando os irmãos de José chegam até Jacó, que eles estão com as moedas dentro da saca, o pai diz assim: vocês roubaram, vocês foram lá e roubaram o homem que deu comida a vocês, vocês vão voltar e devolver esse dinheiro. Quando eles voltam, José diz assim: o que vocês fizeram, o bem que eu dei a vocês, vocês me pagaram com mal, agora um de vocês vai ficar preso aqui. Eu quero conjecturar com essa palavra. Sabe o que José estava fazendo? Pagando com a mesma moeda. Sabe por quê? Porque quem ainda está ferido quer ferir. Alá! Show! Eremia Manassai. José podia muito bem: olha, o sonho de Deus se cumpriu, a vontade de Deus se cumpriu na minha vida. Mas nós vemos, a palavra é velada, nós vemos que José quer pagar com a mesma moeda o sofrimento dele com os irmãos. Ele diz: vocês prenderam, agora eu vou deixar algum de vocês preso aqui, para vocês sentirem na pele aquilo que eu senti. A ferida não estava fechada, a ferida estava aberta, não doía, mas ainda existia ferida. Sabe quando você toma um remédio que você está machucado e está doendo, aí você toma um remédio para a dor, você esquece. Aí na hora que você pisa, machuca, você lembra que está ferido de novo. José estava no Egito,
Os irmãos em Padã Arã não tinha contato. Então a ferida estava ali, mas não doía. Mas quando ele encontra com os irmãos, a ferida voltou a doer. Voltou a doer. Porque aquilo que não está cicatrizado volta a ter dor. Tem muita gente aqui que ainda está com feridas. E essa ferida numa hora vai voltar a ter dor. Mas Deus quer curar. Deus quer cicatrizar toda ferida da tua alma. E aí ele fala, deixa o irmão aqui. Deixa aqui. Sabe aquele espírito vingativo? Não, mas eu não sou. Mas por natureza, nós temos esse espírito. Pastora, mas eu não sou vingativa. É por natureza. Por natureza nós deixamos de perdoar. Por natureza nós somos vingativos. Por natureza nós queremos pagar o mal com o mal. O próprio Paulo diz, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Sabe por quê? O interior de Paulo lidava com o exterior dele. Ele não queria fazer, mas tinha aquele sentimento, pisou no meu pé, eu também vou pisar. Ah, Jesus, deixa eu pisar, deixa eu pisar. Mas quem é curado, cura. Quem é transformado, transforma. E Deus precisava curar José. Não adianta eu ser um grande homem ainda com mazelas dentro de mim. Não adianta eu ser uma grande pregadora, mas ainda com feridas abertas dentro da minha alma. Não adianta eu ser eloquente em falar, mas o meu coração estraçalhado pelas coisas que eu já vivi, pelas pedradas que eu já recebi, pelas apunhaladas pelas costas que eu já tive. Não adianta nada. Eu preciso resolver as questões que ninguém vê. O coração de José, ninguém via, mas Deus estava vendo o coração dele. O Senhor diz assim, eu vou levar todos. Poderia ter ido só algum dos irmãos, mas o Senhor diz assim, eu vou levar todos, porque o problema dele foi com todos. Interessante que a primeira vez que os irmãos vão, vai ser em Benjamim. Porque Benjamim era o irmão por parte de pai e mãe de José. Benjamim não fez nada com José. Mas todos aqueles que tinham aprontado com José, vai na primeira leva, o primeiro encontro. Deus vai fazer você encontrar com todos os seus zombadores, todos os seus perseguidores, todos aqueles que não acreditaram nos teus sonhos, vão encontrar com você no meio do caminho. E aí José tem um encontro com os irmãos. E agora ele precisa, Deus já tinha exaltado ele, mas ele precisava resolver a questão interior. Ele precisava liberar perdão. E aí ele encontra, os irmãos voltam, o pai diz, volta, agora vocês ficam aqui. Quando os outros irmãos voltam, ele coloca um copo de prata dentro da saca de trigo. E aí quando os irmãos voltam para devolver, ele diz assim, agora vocês só vão se o irmão mais novo vier. E fica nessa brincadeira, e vai e volta, e vai e volta. E eu imagino que o Espírito Santo, porque quando a gente é do Espírito, o Espírito começa a ministrar. Quando a gente deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, por mais que a gente tenha desejos da carne, por mais que a gente tenha vontades da carne, o Espírito Santo vai falando ao nosso coração, vai falando junto com o nosso espírito, que a gente precisa ser transformado, que a gente precisa mudar. E eu creio que o Espírito de Deus foi soprando no ouvido de José. E quando os irmãos de José chegam na casa dele, ele não aguenta. E a palavra diz que ele libera um choro. Não foi um choro normal. Os olhos dele não marejaram de água. Os olhos dele não escorreram água. A palavra de Deus diz que foi um choro com um grito da alma, que os egípcios ouviram, que a casa de Faraó ouviu. Sabe o que foi isso? José liberando perdão, José liberando aqueles sentimentos que estavam dentro dele, José sarando a ferida que estava ali por anos, José colocando um unguento naquele machucado. Nesta tarde Deus está dizendo para você, é tarde de colocar um na ferida, é tarde de trazer para fora sentimentos que não faz mais parte de você, porque você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Deus vai arrancar, nem que você tenha que gritar, Deus vai fazer
Ele fez com Lázaro. Sai para fora tristeza, sai para fora angústia, sai para fora decepção, sai para fora tristeza, sai para fora aquilo que está te incomodando, aquilo que causa desgaste em você, aquilo que não te deixa romper, aquilo que não te deixa avançar, aquilo que não te deixa prosperar. Porque quando nós temos esse tipo de sentimento, nós paramos, nós estagnamos, nós ficamos sem que a promessa do Senhor se cumpra. Mas nesta tarde o Senhor está dizendo: vai vir para fora tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é enfermo dentro de você, tudo aquilo que apodrece o teu coração. Assim como o Senhor fez com José, Deus exaltou ele sobremaneira, mas faltava uma coisa: Deus limpar o coração de José. E nesta tarde, se ainda falta Deus limpar o teu coração, Ele quer fazer isso nesta tarde. Vamos adorar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia! Deus quer que saia todo fel, Deus quer que saia tudo de podre que está dentro de mim e de você. Deus quer tirar, Deus quer limpar, Deus quer te renovar. Talvez você tenha problema com alguém, talvez ficou lá no passado, mas Deus está dizendo: o encontro com essa pessoa é hoje. Deus está liberando para você a possibilidade de você perdoar. Oh, aleluia! De você jogar para fora, de você colocar para fora todo sentimento de revolta, de ira, de culpa. O Senhor está requerendo isso nesta tarde. Ele está requerendo de mim e de você. Porque nós precisamos avançar. Não dá mais. O que adianta José sendo governador do Egito, mas sem poder estar com a família? Para ele estar com a família, ele precisava ser curado. Para ele ter comunhão com a família, ele precisava perdoar, liberar perdão, limpar o coração, limpar a alma. E o Senhor está dizendo: para algumas coisas acontecerem na tua vida, você vai ter que liberar alguns sentimentos ruins que está dentro de você. Você vai ter que liberar aquilo que apodrece o teu coração, aquilo que diminui o teu coração. Vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia! Fique de pé no nome de Jesus.